Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia na segunda carta de Pedro. Capítulo de número 3. Segunda carta de Pedro, capítulo número 3. Último dia de 2017. O que é que nós vamos fazer o ano que vem? Que desafios nós temos, né? Que propostas nós vamos seguir? Quais são as proposições da nossa alma para 2018, né? Nós nos propomos nesta manhã em fazermos um culto de ação de graças, mas eu quero crer, irmãos, que nós precisamos se encher de esperança. Já diz Jeremias, né? Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Grande é a tua fidelidade, diz Jeremias. Mesmo sendo no livro das Lamentações, né? Mas ele fala, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que me enche de esperança é a palavra de Deus. Mas existem alguns ladrões da nossa esperança. Existem alguns roubadores da nossa esperança. Coisas que tendem a nos desanimar e a olhar para o futuro sem perspectiva de melhora. Nesta manhã, irmãos, eu quero abordar este texto, um tanto quanto longo da Escritura, com essa temática, né? Quais são esses ladrões da esperança, especialmente da esperança da igreja do Senhor? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela fala num primeiro momento aos da casa do Senhor, né? Começa por aqui, começa com o nosso coração. Então, vou ler pausadamente vários versos aqui, de 2 Pedro 3, do verso 1 em diante. Diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesouradas pelo fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza.
Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Pai, fala conosco através desta palavra, eu desejo no nosso coração. Amém. Irmãos, a primeira carta de Pedro, ela foi escrita para que os irmãos fossem consolados, fortalecidos, porque os irmãos, no contexto da primeira carta de Pedro, eram irmãos que estavam sofrendo muito por causa da perseguição por sua fé. Então, a primeira carta, o apóstolo Pedro escreve no sentido de que eles continuassem nessa caminhada cristã. Já a segunda carta, ela tem o objetivo de tirar a máscara de falsos mestres, de pessoas que, infiltradas dentro do meio cristão, estavam levando as pessoas a desanimar. Ou seja, Cristo não vai voltar, esqueçam, vivam cada um à sua maneira, porque Jesus não vai voltar. Se ele tivesse de voltar, ele já teria voltado. E além do mais, preste bem atenção de que as coisas que nós estamos vendo, elas são as mesmas. Os fenômenos se repetem desde a fundação de tudo que está aqui. Enquanto na primeira carta, Pedro enfatiza a segunda vinda de Jesus, por quê? Porque se os irmãos estavam sofrendo, a segunda vinda de Cristo era a abreviação desse sofrimento e a recompensa por suas vidas terem sido entregues nas mãos do Senhor. Na primeira carta, Pedro está falando, olha, Jesus vai voltar, então não perca a esperança, continue lutando. Na segunda carta, já Pedro vai trabalhar essa questão da aparente demora da vinda de Jesus, da sua segunda vinda. Bom, irmãos, se no primeiro século aqueles irmãos estavam tendendo a desanimar com relação à segunda vinda do Senhor, quase 2000 anos depois, muita gente pode desanimar, talvez pelos mesmos motivos. De certa forma, quando a gente olha para essa promessa que aparentemente está sendo retardada ou demorando para acontecer, isso pode estimular o escárnio das pessoas que não acreditam. A demora pode estimular o escárnio, né? Eu não sei se você já passou por algum momento assim de estar aguardando alguém, especialmente agora no final do ano, quando alguns parentes falam assim, final do ano vou lá, Natal vou passar lá com vocês, e aí chega dia 23, 24, você não escuta, não vê notícia de ninguém, e aí sempre tem um parente que fala assim, vem nada, aquele povo nem gosta da gente, nunca que eles vão vir aqui, mas de jeito nenhum, e tem uns ainda amargurados que ficam inventando motivos, né, não, você vê, só vai lá na casa de fulano de tal, sabe esse povo assim, né? É a mesma coisa que estava acontecendo aqui, né? Apesar de que talvez alguns falem assim, tomara que não venha mesmo, né? Alguns parentes, o pessoal fala, fica para lá, né? Mas aqui no caso, talvez alguns falam, não, vem sim, vem sim, vem sim. E aí a esperança, será que vem? Será que vem mesmo? O mundo, quando a gente olha, especialmente nesses dias, é um mundo um tanto confuso, irmãos. Eu confesso para vocês que nos últimos 20 anos, né, quando a gente começou a refletir um pouco mais a partir das Escrituras, a gente percebe que o mundo está mudando e mudando cada vez mais rápido. E confesso que às vezes eu acordo pela manhã e sinto que eu estou num mundo estranho daquele que eu cresci. Onde as coisas, né, cada dia que passa, aquilo que eu aprendi como certo, como verdadeiro, como inquestionável, estão querendo relativizar tudo, né? E tudo mesmo. Desde, né, a questão comportamental, desde a questão biológica, estão querendo mudar até a biologia hoje, né? E por aí vai. Quando eu cresci, por exemplo, numa cidade pequena, e na época em que eu comecei a me aventurar, a tentar entender essa questão política, alguns aí não vão se lembrar, é claro, mas na época, quando eu comecei a ver as primeiras propagandas, na época ainda tinha comício, né, com artistas,
eu vi aquelas propagandas políticas e tal, então tinha quem era a favor da situação do governo militar e quem era uma nova proposta, né? Era o MDB e era a Arena. Quem lembra desse tempo aí? Olha aí, não é só eu não, tem uns heróicos aí, né? Então tinha um tal de um partido, depois de um tempo, chamado PDS, tal, MDB, Movimento Democrático Brasileiro e tal. E aí, gente, quando aquele discurso vinha, o coração da gente falou, nossa, será que vai mudar mesmo? Porque a gente aprendeu, né, com alguns, que o mundo estava dividido assim, em do mal e do bem. E aí a cabeça da criança era, alguns a gente vai colocar do lado do mal, alguns do lado do bem. E a gente foi crescendo assim. Mas agora, a gente já não sabe mais, não dá nem para definir o que é mal, o que é bom, no meio da política. Porque quem está sendo bem agora, algum tempo depois, você vê que estava do lado do mal. E quem está do lado do mal hoje, aparentemente, daqui a um dia está lá defendendo o bem. Mas peraí. A gente viveu os últimos 2 anos, né, especialmente esse ano, né, com o dinheiro sobrando nos apartamentos. E dinheiro faltando no bolso da gente. Tem esperança? É a pergunta. Por que Deus já não volta logo e acaba com tudo isso? Porque Deus já não põe a mão nessas coisas e, sabe, faz justiça. Você não tem esse sentimento às vezes? Entendeu? Por que Deus não intervém de uma forma a trazer à tona, a tirar a máscara de todo mundo realmente? E talvez alguns até a máscara cai, mas alguns custam a entender, custam a enxergar, né? É como se a gente sofresse de um daltonismo político e, quiçá também, muitas vezes até um daltonismo com relação às próprias coisas da vida, onde o mundo é muito incerto. Zygmunt Bauman, um sociólogo, já disse que nós vivemos numa tal de sociedade líquida, em que as coisas estão cada vez mais indefinidas, né? Mas, porém, Pedro, o apóstolo, irmãos, quando vai explicar essa aparente demora do Senhor para aqueles irmãos lá do primeiro século, ele faz um apelo, e eu quero aqui descrever rapidamente para você. Aqui. 2 Pedro capítulo 3. Mente esclarecida, verso 1 do capítulo 3. Olha aí na sua Bíblia. Pedro está dizendo, irmãos, eu estou querendo despertar mentes esclarecidas. Mentes esclarecidas. Em outras palavras, vocês sabem, vocês já foram ensinados. Os apóstolos, irmãos, encheram os 260 capítulos do Novo Testamento, os apóstolos encheram de 300 referências à volta de Jesus. Então o apelo de Pedro é, vocês já sabem que ele vai voltar, porque é como se ele estivesse dizendo, não claramente, é claro, mas está repleto de promessas. Se você estudar todo o Novo Testamento, são 300 referências à volta do Senhor. Mas falsos mestres infiltrados na igreja estavam tentando roubar a esperança daqueles irmãos. E esses falsos mestres atuariam naquilo que ele chama de últimos dias. Do ponto de vista, irmãos, da Igreja Presbiteriana do Brasil, os últimos dias já começaram desde a encarnação do Senhor. Nós já estamos vivendo os últimos dias. Não quer dizer, irmãos, que mais perto da volta de Jesus, a perseguição não se intensificará, que algumas particularidades, né, hão de acontecer. Não é isso que eu estou negando. Mas se você olhar bem, se Pedro está consolando aqueles irmãos, dizendo, nós estamos vivendo os últimos dias, e esses falsos mestres já estavam atuando na contemporaneidade de Pedro, então significa, obviamente, que os últimos dias, no pensamento de Pedro, já começaram. E se eu entender também que os últimos dias, irmãos, conforme diz o profeta Joel,
o Espírito Santo seria derramado sobre a igreja, sobre o povo de Deus, e se isso já aconteceu como fato histórico, então nós já estamos vivendo os últimos dias, no tempo em que o Espírito Santo está dado à igreja, está sobre a igreja, mas também os falsos mestres, mas também os falsos profetas estão atuando. É o período entre a chegada do Messias a este mundo e a sua volta, os últimos dias. Está lá em Gálatas capítulo 4, está em Timóteo capítulo número 3, está em Hebreus capítulo número 1, está em Tiago capítulo 5. É só você estudar na sua Bíblia que você vai perceber que esses últimos dias já se iniciaram. Eu fico muito preocupado, irmãos, quando algumas pessoas aderem a pensamentos via Facebook, via mídias sociais, e ficam falando, realmente é os últimos dias mesmo. Fala, filho, os últimos dias nós estamos vivendo desde a da encarnação do Senhor. Então relaxa, meu amigo, porque tem muita coisa que nós vamos viver ainda. Mas o senhor está vendo o comportamento das pessoas? Vai estudar o primeiro século, vai estudar o comportamento greco-romano, vai estudar o mundo helênico. Tudo o que está acontecendo hoje já acontecia no primeiro e segundo século. Não tem nada de novo. A única diferença, irmãos, é que nós, no nosso país, especialmente no mundo ocidental, ainda não sofremos nenhuma perseguição declarada a ponto de arriscar da nossa própria vida correr riscos. Coisas que os irmãos do primeiro, segundo e terceiro século já sofriam por causa de sua fé. Quais são as características desses falsos mestres? Bem rapidinho. Primeiro, eles são escarnecedores. São escarnecedores. Né? Eles, verso número 3. Escarnecer é fazer todo tipo de chacota. Digamos assim, querer fazer com que aquilo que a gente acredita seja ridículo, atrasado, retrógrado. E é isso que vocês enfrentam no dia a dia. Que isso, rapaz? Você vai para a igreja? Para com isso. Você acredita nisso? Você está com a Bíblia na mão? Ou no celular? Realmente você acredita que Jesus vai voltar? Que isso, rapaz? Isso é coisa de gente atrasada. Você vai para a sua escola, vai estudar, e se você de repente levantar o seu dedinho e falar assim, professor, essa questão aí que o senhor colocou da teoria da evolução tem algumas lacunas. Que lacuna, rapaz? Que isso? Vai dizer que você é de igreja. Quer dizer, eu é que sou fundamentalista se acreditar no criacionismo. Mas quem leva o evolucionismo como religião inquestionável, aí não é fundamentalismo, aí é ciência. E por aí vai. Olha o que os nossos jovens e adolescentes passam, irmãos, quando querem levar uma vida pura, santa, reta diante do Senhor. Converse com eles, você vai perceber o que eles estão passando. Gente que escarnece, gente que estão nas nossas universidades, gente que estão no meio político, gente que está à nossa volta, às vezes até dentro da nossa própria família. Quando alguém se levanta pela manhã e fala, eu vou fazer alguma coisa, eu vou exercer a minha fé, vou praticar a minha fé, vou fazer a caridade, eu vou para a igreja cultuar, e alguém se levanta lá dentro da sua casa e diz assim, que isso? Estão infiltrados. Escarnecem. Segunda característica deles, são pessoas que andam segundo as suas paixões. Né? Andam segundo as suas próprias paixões, é o que está no verso número 3. Significa, pelo menos 3, segundo o comentarista, pelo menos 3 coisas, mas eu vou acrescentar por minha conta, pelo menos uma quarta. Andar segundo as paixões significa prazer sem limites. Não é pecado algum, irmãos, segundo a Bíblia, dentro de um contexto, o ser humano ter satisfação. Satisfazer necessidades psicológicas, físicas, ou biológicas, seja lá o que for. Mas significa, irmãos, que fazer isso, ou melhor, sem limites, ou seja, sem parâmetro algum, é quando o prazer se torna o próprio parâmetro. Se o prazer não tem nada acima dele, ele se torna o parâmetro, então não tem limite, irmãos. O que as pessoas são capazes de fazer em busca do prazer são coisas indescritíveis. E depois de quase 25 anos lidando com gente, irmãos, pasmem, eu continuo me assustando com algumas coisas.
Só que o problema, irmãos, que quanto mais as pessoas estão buscando o prazer a qualquer custo, mais infelicidades elas têm. É incrível. Se ao mesmo tempo a busca do prazer é para satisfação, o que resulta depois é insatisfação. Segunda coisa, andar segundo as suas paixões são prazeres impuros sem consequências. Coisas que, ou seja, não vai acontecer nada, a gente pode viver a nossa maneira. Comamos e bebamos, amanhã morreremos. Nada há depois desta vida. Não há prestação de contas de forma alguma. A última. Esses falsos mestres querem uma escatologia que se adeque à sua conduta. Escatologia é a doutrina das últimas coisas. Ou seja, são pessoas que ainda que vivendo talvez no ambiente religioso, estão dizendo o seguinte: olha, já que Jesus não volta, já que estamos presos, a nossa religião está presa, circunscrita somente a esse mundo, então vamos viver na nossa maneira e vamos fazer uma religião segundo a nossa maneira. Então, ao invés de ter a Bíblia como a regra de fé e de prática para mim, eu, pelo contrário, estou acima da Bíblia, olho para esta Bíblia e enxergo nela aquilo que me interessa. Ou somente, irmãos, acabo enxergando aquilo que, diante de uma interpretação errada, que sei que é errado, continuo, porque é mais interessante para mim acreditar nessa forma errada. Quais são os argumentos dos falsos mestres? Primeiro, o argumento emocional. Qual que é o argumento emocional? Ah, Jesus não vai voltar não, pode ficar com medo. O argumento emocional, irmãos, é utilizado no seu dia a dia, quando, não, olha, eu vou dar um exemplo de argumento emocional, e depois eu vou aplicar isso para a questão da palavra de Deus. Recentemente eu estava vendo um programa na televisão a respeito de emagrecimento, para pessoas que estavam acamadas, pessoas que estavam acima dos 200 quilos, quase 300 quilos. Para toda pessoa que está totalmente acima do peso, assim, que está em risco de morrer, existe uma pessoa do lado que fornece comida para essa pessoa à medida que ela pede. O argumento emocional é: não, mas ele já está sofrendo tanto. Se eu não der comida para ele, o que vai ser a vida dele? Não, mas ele chora. E aí vamos pensar, quem está fornecendo aquele alimento ali, irmãos? Eu estou colocando para vocês o que eu ouvi da pessoa lá, certo? Olha, ao mesmo tempo, você está agindo emocionalmente, seguindo esse sentimento, mas você está ajudando essa pessoa a morrer. Como? É isso que você está fazendo. E o confronto, irmãos, é difícil. Para os nossos filhos é a mesma coisa. Se depender dos nossos filhos, eles comem bolacha o dia inteiro, recheada. Negresco, Oreo. Ah, vocês estão dando risada porque vocês comem para arrebentar, né? Não é? Agora para os netos. Nossa, que menino inteligente, esperto, né? Na nossa época a gente não era assim, rapaz. A gente era tudo bobo aquele tempo. Agora não, as crianças estão aí e tal. Argumento emocional. Vamos aplicar agora para a Bíblia. A Bíblia está dizendo que está errado. A Bíblia está dizendo que esse comportamento está inadequado. A Bíblia está dizendo que esse pensamento está errado. Não, mas se a gente falar isso, a pessoa vai se ofender. Se a gente falar isso, a pessoa vai... Emocional. Os cristãos criam numa volta iminente. Onde é que está a promessa da sua vinda? Os falsos mestres. Ele não vai voltar não. Vai não, vai não. Não vai voltar não. Botando medo. O segundo argumento é o uniformitarianismo, ou seja, dá uma olhada no mundo à volta, olha, tudo acontece com regularidade. Então, você acha mesmo que Jesus vai voltar e vai fazer tudo aquilo que vocês estão falando aí? Não, não vai acontecer. Agora, veja bem, verso número 5.
esses falsos mestres deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus como terra. Eu quero enfatizar uma palavra aqui. Deliberadamente. Essa palavra no original da Bíblia significa que eles tomaram a decisão de esquecer. Irmãos, eu confesso que do ponto de vista lógico eu tenho dificuldade de entender. Por quê? As contas que a gente tem para pagar, irmãos, a menos que a gente sofra uma pancada na cabeça, elas não se apagam da nossa memória assim. Pode ser que a gente não tenha dinheiro no dia, você não paga. Pode ser que você esquece. Não, esqueci de pagar aquele negócio. Rapaz, vou pagar com juro. Ok, não anotou, esqueceu. Mas você é o tipo de pessoa que fala assim, eu tenho que pagar isso aqui no dia 10, mas eu vou esquecer. Vou. Vou pagar só no dia 15. Não tem lógica. Que vai chegar no dia 10, talvez você esqueça realmente. Esqueceu, tá. Mas fazer um plano para esquecer, deliberar dentro de si mesmo, para esquecer é uma coisa muito difícil, requer um esforço tremendo. E o que o apóstolo Pedro está dizendo é que aqueles falsos mestres tomaram a decisão de se esquecer, das coisas de Deus. Esqueceram, porque tomaram a decisão de esquecer. E o que é que eles se esqueceram? Aí vem a contra-argumentação de Pedro. Primeiro, em toda a história, houve cataclismas que foram intervenções divinas. Intervenções divinas. E aí o apóstolo Pedro vai descrevendo. Primeiro, a criação, céu e terra. Deus é que criou. Antes nada existia. Então Pedro está chamando a atenção dos falsos mestres. Vocês estão errados. Vocês estão falando que isso de Jesus voltar não vai acontecer? Vocês se esqueceram de que quem criou os céus e a terra é aquele que vai voltar. Segundo, a ordem do mundo antes do dilúvio era uma coisa. Depois do dilúvio é outra. Antes do dilúvio, vamos imaginar, os homens viviam muito mais. Mas depois do dilúvio, 70 anos, um pouco mais. Então mudou alguma coisa. Vocês se esqueceram disso também, né? Vocês se esqueceram que, de acordo com as Escrituras, a destruição total, ela é contida até a segunda vinda de Cristo. E tem um símbolo para isso. Sabe qual é o símbolo para isso? Está lá em Gênesis. Vocês tomaram a decisão de esquecer também. Então, quando tem um arco-íris ali no céu, irmãos, é para a gente olhar para ele e falar assim, olha, Deus tem a ver com isso. Esse arco-íris vai ficar aqui como testemunha até a segunda vinda de Cristo. A outra coisa que Pedro corrige, olha, eu vou ser bem simples nessa declaração, cada um no seu lugar. O homem é homem, Deus é Deus. Como é que Pedro diz isso? Para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ou seja, a percepção do tempo é característica humana. É a gente que conta o dia em horas, minutos, segundos, milésimos. É a gente que precisa de um aparelho, irmãos, sofisticadíssimo, para determinar o tempo em que um carro de Fórmula 1 dá uma volta naquele circuito. Para a gente falar em milésimos, aí na nossa cabeça não dá, tem que usar uma máquina para isso. Mas para Deus, irmãos, isso já foi, isso será, isso já era. Porque Deus não se enquadra em nenhuma categoria de tempo. Então, se 1000 anos é como um dia pode ser como 1000 anos. Cada um no seu lugar. O homem é homem, Deus é Deus. Terceiro, Pedro coloca a respeito da longanimidade divina. É porque Deus, irmãos, está sendo longânimo. No verso número 9. Deus não retarda a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olhe para mim. Deus, Jesus, só não voltou porque Ele está aguardando se completar o número de todos que vão crer no seu nome. O dia em que a última pessoa, irmãos, da face da terra,
se voltar para o Senhor, dentro do seu plano, Ele volta. Porque Ele não quer que nenhum se perca daqueles a quem Ele escolheu para a salvação. Deus espera. Deus não vem logo porque Ele deseja completar o número dos salvos. Não porque Ele é tardio, não porque Ele é impotente, não porque Ele quer castigar um número maior de ímpios, mas é porque Ele tem amor tão grande por aqueles que ainda vão crer, que Ele retarda a sua vinda. Então, irmãos, olhamos para um mundo cheio de injustiça. Esse mundo não é perfeito. Ele jamais será perfeito. Mas tem um povo na face da terra que faz a diferença nesse mundo caído. É você, eu, que cremos em Cristo. É a presença da igreja que faz a diferença. E aí, irmãos, caminhando para a conclusão, como é que eu e você podemos viver em 2018? Primeiro, aguardando o dia do Senhor. Aguardando o dia do Senhor. Verso 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, devias ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Antes desse verso, irmãos, Pedro diz o seguinte: dá uma olhada para o mundo, assim, para você compreender. É uma coisa, digamos assim, que até na minha cabeça, pensando, como é que vai ser esse negócio? Porque diz aí o apóstolo Pedro, irmãos, que os elementos se desfarão, derreterão, arderão. Estaria Pedro falando, irmãos, que com a volta de Cristo uma nova física seria inaugurada? Não sei. Mas a Bíblia diz, irmãos, que com novos céus e nova terra, as coisas seriam diferentes. Estaria Pedro falando, irmãos, que a semelhança do corpo de Cristo, que se transfigurou diante de Pedro, Tiago, João, também da mesma forma esse mundo vai se transfigurar? Eu penso que sim. De alguma forma, aquilo que nós estamos vendo aqui, olhando para aquela casa, eu sei que é feito de tijolo, de telhas, de madeira, seja lá o que for, para esse tempo, de alguma forma, com a volta de Cristo, isso que nós estamos vendo não será exatamente mais do jeito que é. Porque novos céus e nova terra, de uma forma diferente, tal qual eu nunca vi, e nem você viu. Então, como que eu tenho que viver em 2018? Aguardando o dia do Senhor e não colocando o coração nesse mundo aqui, porque esse mundo não será para sempre do jeito que é. Sabe por que a gente adoece, irmãos? Porque nós somos tão apegados a essa existência, a esse mundo, que a gente faz de tudo, irmãos, para sobreviver aqui. É como se a gente já não almejasse mais a volta do Senhor. E é por isso que Pedro diz assim: esqueçam os falsos mestres, ele vai voltar, aguarde o dia do Senhor. Haverá uma intervenção especial de Deus. E é interessante, irmãos, que agora Pedro não utiliza o termo dia do Senhor, mas dia de Deus, que na minha opinião é a mesma coisa. Ou seja, o dia de Cristo, o dia do Senhor e o dia de Deus, significa que ninguém diferente do próprio Deus vai vir. É Deus vindo, é Cristo vindo. Os céus sofrerão com estrepitoso estrondo, barulho. O original da Bíblia dá a ideia, irmãos, de que um objeto, como se um objeto estivesse sendo consumido pelo fogo. É como se a gente ouvisse, irmãos, o som do incêndio, ainda que não sentisse o seu calor, mas de lá a gente ouve o barulho. É a matéria sendo novamente definida e Cristo voltando. Como é que eu posso me apegar a um mundo que vai se desfazer? Aí Pedro, irmãos, tem a última proposta dele para nós. Viver com esperança e com excelência. Esperando, aguardando, ansiando. Mas tem um termo aqui, irmãos, que é, no original da Bíblia, segundo o comentarista, me traz uma luz nova.
que apressar a volta do Senhor. A raiz da palavra é entusiasmo. Eu preciso viver entusiasmado com a volta de Jesus. 2018 tem que ser um ano em que eu me encha de entusiasmo, porque Ele vai voltar. Se na minha geração, eu não sei, mas Ele vai. Entusiasmado com o Evangelho, com a pregação, com a volta do Senhor, tomando cuidado com os falsos ensinos que tendem a roubar a minha esperança, mas entusiasmado. Você está entusiasmado com o Senhor? Pastor, eu sei lá, pastor, é porque Deus não fez as coisas que eu queria para mim. Ok, então você está caindo no mesmo procedimento dos falsos mestres, ou seja, aquilo que eu não vejo, eu não posso acreditar. E aí Pedro vai dizer o seguinte, cuidado com isso. Por quê? Porque são 300 referências da volta dele. Você tem que olhar para a palavra de Deus e não para as circunstâncias da sua volta. Minha vida não está exatamente do jeito que eu gostaria que tivesse, meu irmão. Eu gostaria de ver a igreja diferente, mas ela não é do jeito que eu gostaria. Ela é do jeito que é. Mas eu sei que a palavra de Deus diz que Ele edifica a sua igreja e Ele vai apresentá-la a si mesmo como noiva imaculada, no dia certo. Então, quando eu olho para a igreja hoje, eu tenho a tendência, irmãos, como ser humano, de falar assim, meu Deus, é essa a igreja mesmo? Mas eu não posso pensar assim, eu tenho que olhar à luz da Bíblia. É essa a igreja que Jesus morreu por ela. Você está entendendo, irmão? Da mesma forma que você pode olhar para o pastor e falar assim, meu Deus, tem misericórdia. É esse mesmo pastor? É. Com todos os defeitos, deficiências, debilidades, pecados. Mesmo assim, Deus chamou. Por isso que Paulo fala assim, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus que Ele sempre nos conduz em triunfo. É assim. Como eu devo viver? Viver com santo procedimento e piedade, esperando e apressando, entusiasmo. E em último lugar, verso 18, Pedro diz assim, crescendo na graça e no conhecimento. 2018 tem que ser um ano, irmãos, em que a gente aguarde a volta do Senhor, em que a gente se entusiasme com a volta do Senhor, e tem que ser um ano em que a gente cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Esse é o desafio, irmãos, que eu tomei para a minha vida em 2018, crescer em Deus. Minha vida espiritual não pode ser a mesma de 2017. Não quero mais, irmãos, me contentar com aquilo que é raso, superficial, com aquilo que é de criança. Eu quero crescer no conhecimento da graça de Deus, me aprofundar no amor de Deus. Não posso mais, irmãos, chegar no final de 2018 e falar, minha vida espiritual continua a mesma. Sei os mesmos versículos que eu sabia, são os únicos que eu sei. Os meus estudos que eu fiz são os únicos que eu fiz. As mesmas coisas que eu fazia. Não, eu não quero isso para a minha vida. E esse eu quero deixar esse desafio para você. Porque se eu, irmãos, estiver crescendo na graça e no conhecimento de Deus, pode ser que eu não tenha todo o dinheiro que eu gostaria de ter em 2018. Mas se eu estiver na graça de Deus, o dinheiro que Ele me der, vai me dar contentamento. Porque o meu contentamento vem do Senhor, não vem do dinheiro que eu tenho na minha carteira. Pode ser, irmãos, que eu não tenha toda a saúde que eu tenho hoje. Espero que não tenha mais nenhum episódio de pedra no rim. Mas se alguma coisa acontecer, irmãos, eu espero que Deus me ajude, porque se eu estiver na graça e no conhecimento dEle, crescendo, eu vou enfrentar mais uma e vou vencer. Você está entendendo? É porque mudou aqui dentro, que aqui fora não me afeta tanto. Mas eu preciso aqui dentro. Que Deus nos abençoe. Deus Todo-Poderoso, de bondade e misericórdia. Te agradeço, Senhor, por cada irmão e irmã que está aqui nessa noite, por alguns que nos visitam, que, ó Deus, têm se colocado à disposição do Senhor. E vieram, Pai, para agradecer. Que a gente possa, Pai, crescer na graça, no conhecimento do Senhor e permanecer firme, inabalável,
entusiasmados, Senhor, com a Tua palavra, com a volta de Cristo, com a igreja do Senhor. Que a gente não caia, ó Pai, no pensamento desses falsos mestres, nessas falsas proposições, declarações de que nada de bom vai acontecer, mas que a gente, ó Pai, aprenda a enxergar as Tuas promessas na palavra do Senhor e ver na nossa própria vida como o Senhor se revela, como o Senhor intervém em pequenas coisas na nossa vida. Que a gente, ó Pai, se aquete como salmista, Senhor, e entender, ó Deus, que o melhor é estar nos braços do Senhor, do que, ó Pai, estar procurando a satisfação nas grandes coisas, mas que a gente se aquete, seja acolhido nos Teus braços, como a criança desmamada encontra, ó Pai, o refrigério, o descanso no seio de sua mãe. Que figura belíssima, Senhor, para nós. E que a gente, ó Pai, creia cada dia e viva assim em nome de Jesus. Amém.